No vídeo de hoje vamos falar sobre sistemas de representação proporcional. O primeiro sistema que nós vamos falar é o método de ONT. Estes métodos estão sempre descritos no enunciado dos exercícios ou no enunciado dos próprios exames, por isso vocês não têm que saber o método de cor, mas têm que o saber aplicar. Então vamos começar aqui pelo método de ONT e nós vamos utilizar este exemplo para conseguirmos aplicá-lo. Então, no primeiro passo do método de ONT, o conselho, se vocês puderem ter à vossa beira o método, também para podermos ir aplicando, mas neste primeiro método, portanto, nós vamos aplicá-lo a uma situação em que vamos distribuir os lugares do Parlamento desta República. Nós temos aqui os votos que foram atribuídos às listas A, B, C, D, E e F e sabemos qual é o número total de pessoas que pretendemos eleger. Então significa que vamos começar aqui, vamos preencher aqui esta tabela, porque esta tabela essencialmente resume todo o método que vocês vão ter que aplicar. Então, aqui na primeira linha vocês têm que dividir cada um dos votos que foram atribuídos, portanto estes 524, 1286, portanto estes resultados que se encontram aqui na tabela fornecida, vão começar por dividir por 1. Então vamos começar a divisão por 1, portanto fica igual, 524, 1286, 1840, 4460 e 3286 e por último 3778. E agora a ideia será fazer a divisão até, ou seja, segundo o método, nós temos que fazer a divisão até ao P, portanto, ou seja, eu teria que dividir, agora vou dividir por 2, por 3, por 4, por aí fora, até ao 18, mas não vai ser necessário fazer todos, porque a partir do momento em que eu identificar os maiores 18 resultados, ou seja, as maiores, em termos das divisões efetuadas, aquelas que tiverem os 18 maiores valores, esses serão então o número de pessoas a eleger. Então vamos só, eu resolvi fazer uma tabela até 6, se for necessário depois mais alguma linha nós acrescentamos. Então vamos agora dividir todos os resultados por 2, portanto 524 dividir por 2 dá 262, 1286 a dividir por 2 dá 643, 1840 a dividir por 2 dá 920, 4460 a dividir por 2 dá 2230, 3286 a dividir por 2 dá 1643 e 3778 a dividir por 2 dá 1889. Agora nós temos que dividir os resultados por 3, mas atenção que não é a linha anterior, portanto é como se vocês voltassem sempre aqui à tabela, tá bem? E dividissem estes resultados agora todos por 3, portanto 524 dividido por 3 dá 174,7 aproximadamente, 1286 a dividir por 3 dá 428,7, 1840 a dividir por 3 dá 613,3, 4460 a dividir por 3 dá 1486,7, depois 3286 a dividir por 3 dá 1095,3 e 3778 a dividir por 3 dá 1259,3. Ok? Agora voltamos outra vez aos valores lá em cima e vamos dividir todos por 4. Portanto, aqui vai dar 131, 1286 a dividir por 4 dá 321,5, 1840 a dividir por 4 dá 460, 4460 a dividir por 4 dá 1115, 3286 a dividir por 4 dá 821,5 e 3778 a dividir por 4 dá 944,5. Agora vamos dividir todos os valores por 4. Aqui, desculpa, aqui devia ser 5, aqui 6 e 7. Não sei, foi sem querer a fazer a tabela. Aqui agora a seguir é dividir tudo por 5, então dá 104,8. 1286 a dividir por 5 dá
257,2. 1840 a dividir por 5 dá 368. 4460 a dividir por 5 dá 892. 3286 a dividir por 5 dá 657,2. 3768 a dividir por 5 dá 755,6. Ok. Então, vamos começar já a sublinhar aqui alguns dos resultados para ver se é necessário fazer mais alguma linha. Então, nós temos que sublinhar os resultados maiores, por isso vamos fazer isto por ordem decrescente, portanto. Então, o valor maior que eu tenho aqui é o 4.460. Depois a seguir vem o 3.778. Depois o 3.286. E na casa dos 3.000 nós não temos mais nenhum. Depois vinha o 2.230 e na casa dos 2.000 também já não temos mais nenhum. Depois a seguir vem o 1.889, 1.840, 1.643, depois o 1.486,7, o 1.286, o 1259,3 e o 1095,3. Agora, na casa dos 900, temos aqui o 944. Ai, aqui falta o 1115. Ok, agora sim, 944,5. Depois 920. E penso que está. Agora vamos para o 821,5 e a seguir vem o 800, também tem os 892, que devia haver antes. Ok, e agora aqui começamos a ter um problema porque teria que ver se o a seguir seria maior. Vamos ver quantos é que já sublinhamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, já não faltam muitos, mas reparem que eu tenho que verificar se na linha a seguir ao 892 se vem aqui algum resultado que fosse superior aos que já se encontram, porque nós já sublinhamos todos desta coluna. Então, vou dividir por 6 para me certificar que não está a faltar nada. Ok, então dividindo aqui por 6 dá 87,3. Depois, 1286 a dividir por 6 dá 214,3. 1840 a dividir por 6 dá 306,7 aproximadamente. 4460 a dividir por 6 dá 743,3. E o 3286 a dividir por 6 vai dar 547,7 e o 3778 a dividir por 6 dá o 629,7. E vou fazer mais a outra, 524 a dividir por 7 dá 74,9 aproximadamente. 1286 a dividir por 7 dá 183,7. 1840 a dividir por 7 dá 262,9. 4460 a dividir por 7 dá 637,1. 3286 a dividir por 7 dá 469,4. E 3778 a dividir por 7 dá 539,7. Ok. Então, nós já tínhamos sublinhado, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Falta-nos 2, 16, portanto, então já íamos 892, então vamos para a casa dos 700, e então ficávamos aqui os 755, eu devia ter posto isso com sublinhador. Portanto, este aqui. E agora o 743. Ok. E está tudo. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, sendo assim, relativamente ao
portanto, como é que seria feita a distribuição. Portanto, então significa que neste caso a distribuição dos lugares, portanto, o A ficava com 0 lugares, portanto, ou seja, em termos de pessoas a eleger, elas eram 18, portanto, mas o A fica sem nenhum. O B fica com 1 lugar atribuído, o C fica com 2 lugares atribuídos, o D fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares atribuídos, o E fica com 4 lugares e por último o F fica com 5 lugares atribuídos. Ok, este foi o primeiro método que nós estivemos a ver. Vamos continuar e vamos ver agora a seguir o método de Suntley, que é muito parecido em termos de aplicação, só que em vez de fazermos a divisão, como fizemos aqui por todos os números, 1, 2, 3, 4, por aí fora, nós fazemos a divisão, como vamos ver agora, por os números ímpares, ou seja, por 1, 3, 5, 7, 9, aqui até 2p menos 1. O que é que isso significa? Por exemplo, no caso em que nós estávamos a fazer, que era p igual a 18, ok? Então, neste caso aqui, este ficava 2 vezes 18 menos 1, então significa que nós, se quiséssemos, podíamos fazer uma tabela até ao 35, ok? Não significa que seja necessário, porque nós só temos 18 para eleger, a partir do momento em que tenhamos os 18, podemos terminar. Então, eu já coloquei aqui alguns divisores e, como eu fiz há um bocado até A7, eu vou copiar os resultados que tínhamos obtido para ser um bocadinho mais rápido, porque depois preenchemos só a partir daí. Portanto, aqui tinha dado 524, depois no 3, 174,7, para o 5, 104,8 e este era 74,9. Depois aqui no B tinha dado 1286, para o 3 tinha dado 428,7, para o 5 tinha dado 257,2 e para o 7 tinha dado 183,7. Para o C tinha dado aqui 1840, depois 613,3, depois 368 e 262,9, aqui 4460, depois 1486,7, no 5 aqui é 892 e depois aqui 637,1, aqui 3286, 1095,3, 657,2 e 469,4. No F começa por 3778, depois 1259,3, depois eu sem querer há um bocado risquei este número, 3778 a dividir por 5 tinha dado 755,6, na divisão por 7 tinha dado 539,7. Agora, continuando aqui a divisão, 524 dividido por 9 fica 58,2. Eu vou já fazer tudo para a mesma coluna. 524 dividido por 11 dá 47,6 e 524 a dividir por 13 fica 40,3. 1286, agora para a coluna B, a dividir por 9 fica 142,9. 1286 a dividir por 11 fica 116,9 e 1286 a dividir por 13 fica 98,9. 1840 a dividir por 9 fica 204,4. 1840 a dividir por 11 fica 167,3 aproximadamente. 1840 a dividir por 13 fica 141,5, também aproximadamente. Agora, passando para a coluna D, dividindo por 4460 por 9 dá 495,6 aproximadamente. Dividindo por 11 fica
405,5 também aproximadamente, e dividindo por 13 dá 343,1 também aproximadamente. 3.286 aqui na coluna E, dividir por 9 dá 365,1. 3.286 a dividir por 11 dá 298,7 e depois dividindo por 13 dá 252,8. Na última, 3.778 a dividir por 9 dá 419,8. 3.778 a dividir por 11 dá 343,5 e por último, dividindo por 13 dá 290,6. À semelhança do que fizemos há um bocado, vamos ter que escolher os maiores 18 resultados. Então aqui começa da mesma maneira, 4.460, depois o 3.778, 3.286, 1.840, 1.486,7, 1.286 e depois o 1.259,3 e o 1.095,3. Depois temos o 892 e depois passamos para 755,6. Depois podemos sublinhar todos os 600, na casa dos 600. Depois 539,7 primeiro, depois aqui o 524. Depois o 469 e o 495 também já devia ter sublinhado. E já vamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Portanto, neste momento só me falta sublinhar mais um e vai ficar o 428,7. Portanto, os lugares atribuídos neste caso foram então, mudou aqui um bocadinho, o A fica com um lugar, o B fica com 2 lugares, o C também fica com 2 lugares, o D fica com 5 lugares, o E fica com 4 lugares e o F também fica com 4 lugares. Por isso, em comparação com o que tínhamos obtido há um bocado, o A passa a ter 1, o B passa a ter mais 1, o C fica com na mesma os 2, o D tinha 6, passou a ter 5 e o F, que tinha 4, passou a ter menos 1. Ok. Vamos continuar e agora vamos passar para os métodos que são baseados no chamado divisor padrão. Então, para fazermos estes métodos, nós temos que perceber o que é o divisão padrão e o que é o divisor padrão e o que é a cota padrão. Então, o divisor padrão, tal como aqui diz, vamos fazer o número total de votos a dividir pelo número de lugares a distribuir. E a cota padrão, vamos fazer o número de votos de cada uma das listas a dividir então pelo divisor padrão. A cota pode ser, nós depois vamos precisar de saber isso, portanto a cota pode ser ou superior ou inferior e isso está relacionado com a forma como nós fazemos o arredondamento, se é feito por excesso ou é feito por defeito. O primeiro método que vamos trabalhar é o método de Hamilton e nós também vamos usar, eu tenho aqui um exemplo para aplicarmos estes espaços e o método de Hamilton ele é baseado na obtenção de uma cota inferior. Então, significa que nós aqui vamos começar por determinar o divisor padrão e tal como dizia ali, portanto, o cálculo do divisor padrão vai ser feito fazendo o número total de votos, que neste caso são os 15.174, a dividir pelo número total de pessoas a eleger. Então, 15.174 dividido por 18 dá 843. Ok, agora o objetivo é calcular as cotas padrão e para fazer esse cálculo, portanto, nós temos que dividir, ou seja, temos que ir a cada uma das listas e dividir o resultado, ou seja, o número de votos, pelo valor que nos deu no divisor padrão, portanto, 843. Por isso fazemos isso para a lista, cada uma das listas. Portanto, eu vou por aqui já o cálculo que vai ter que ser feito. 1840 também. Portanto, isto tem que ser mesmo feito para cada lista. Aqui. A lista é
é 3.286, ok? E depois vamos fazer o cálculo. Eu vou deixar os resultados com arredondamento às milésimas, mas se quiserem podem deixar menos uma casa decimal, tá bem? Ou mais. 524 dividido por 843 dá aproximadamente 0,622. 1286 a dividir por 843 dá 1,526 aproximadamente. 1840 a dividir por 843 dá aproximadamente 2,183. 4.460 a dividir por 843 dá aproximadamente 5,291. 3.286 a dividir por 843 dá aproximadamente 3,898. 3.778 a dividir por 843 dá aproximadamente 4,482. Agora, estes valores para as cotas padrão, eu vou aproveitá-los para a construção de uma tabela, porque acho que é mais fácil para organizarmos os dados, o que significa que agora estes resultados eu vou colocá-los na primeira coluna aqui desta tabela. Ou seja, tinha-nos dado 0,622, 1,526, 2,183, 5,291, 3,898 e 4,482. A cota inferior corresponde à parte inteira de cada um destes números, ou seja, 0, 1, 2, 5, 3 e 4. E o primeiro passo aqui vai ser somar os resultados e ver se já foram atribuídos os nossos 16 lugares. Os nossos 18 lugares, que na verdade ainda não foram, portanto ainda faltam atribuir 3. Então, segundo este método, nós vamos ter que, como faltam ainda atribuir os lugares, para a atribuição será feita um de cada vez às listas cujas cotas padrão têm maior parte decimal, até não restarem mais lugares a atribuir. Então agora pegamos só nas partes decimais destes números e vamos escolher as 3, porque ainda nos faltam atribuir 3 lugares. Vamos escolher as 3 maiores. Ou seja, vai ficar, portanto, eu vou voltar a copiar para aqui os lugares que já tinham sido atribuídos. E vai ficar aqui, portanto, então os valores maiores vão ser o 898, portanto aqui fica mais um lugar, aqui depois fica o 622, por isso mais um lugar aqui, e como só falta mais um, vamos pôr aqui mais um. Então ao todo vai dar 1 para a lista A, 2 para a lista B, aqui não se altera, e aqui ficam 4. Este método também é baseado na cota inferior, mas reparem que aqui no quarto passo diz o seguinte: se sobrarem lugares ou houverem excesso, procura-se por tentativa e erro um divisor modificado, de modo a que a soma das cotas modificadas inferiores seja igual ao número de lugares a distribuir. A cada lista corresponde um número de lugares igual à sua cota modificada inferior. Portanto, a situação é a mesma, a situação problema, o que significa que o cálculo de divisor padrão seria feito exatamente da mesma forma, portanto, ou seja, seria na mesma os 15.174 a dividir por 18, portanto, voltávamos a ter aqui os 843, o que significa que depois, para o cálculo das cotas padrão, também seria igual, por isso, até chegarmos aqui, faríamos tudo da mesma maneira. Eu vou preenchendo na mesma esta tabela, portanto, que era o que vocês iriam preencher com os resultados do segundo passo, que nós tínhamos dado 0,622, 1,526, 2,183, 5,291, 3,898, 4,482 e que já tínhamos verificado que ao somar as cotas inferiores dava 15. Então agora, o que é que significa? Que, segundo este modelo, nós temos que arranjar um divisor modificado. Portanto, o que é que acontece? O nosso
divisor padrão, recordo que era 843, e nós precisamos de aumentar o número, ou seja, precisamos de mais lugares, porque nós só conseguimos atribuir 15. Então, quando isso acontece, significa que o vosso divisor modificado deve ser sempre um valor abaixo de 843. Pronto, e aqui é o problema, porque nós vamos ter que fazer isto por tentativa e erro até encontrar um. Eu vou escolher, por exemplo, 750, e agora o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que dividir cada um dos resultados por este divisor e ver se já dá corretamente os lugares a atribuir. Se não for este, vamos ter que fazer para outro e assim até acertar. Portanto, neste caso, eu vou dividir todos estes valores para descobrir a cota modificada por 750. Por isso, nós vamos dividir por um valor menor, que é para aumentar o valor das frações, de maneira a que consigamos atribuir mais 3. Então, 524 dividido por 750 vai dar 0,699. 1286 a dividir por 750 dá 1,715. 1840 a dividir por 750 dá aproximadamente 2,453. 4460 a dividir por 750 dá aproximadamente 5,947. 3286 a dividir por 750 dá aproximadamente 4,381 e 3778 a dividir por 750 dá aproximadamente 5,037. Vamos trabalhar aqui também só com as partes inteiras. Então era 0, 1, 2, 5, 4, 5. Agora, se somarmos, isto dá 17, ok? Por 1 não deu. Então significa que vamos ter que voltar atrás e voltar a fazer a conta. Então eu vou testar com o 650, ok? Por isso agora vou apagar esta parte do só para ser mais fácil, isto aparece e isto também desaparece tudo, porque vamos repetir o cálculo. Agora vamos ver se não foi demasiado, mas vamos testar 650, ok? E isto também vai desaparecer e vamos voltar a fazer a conta. 524 a dividir por 650 dá 0,806. 1286 a dividir por 650 dá 1,978. 1840 a dividir por 650 dá 2,831. 4460 a dividir por 650 dá 6,862. 3286 a dividir por 650 dá 5,055 e no último dá 5,828. Então aqui seria 0, 1, 2, 6, 5, 5. Então somando dá 19. Então já foi demasiado. Então vou voltar a fazer a conta. Então agora vamos fazer. Eu tinha por 750 há um bocado e tinha-se dado a menos, por 650 deu a mais, vamos ter de testar agora com 700. Vamos apagar, vou por aqui 700. Então 524 dividido por 700 dá 0,749. 1286 a dividir por 700 dá 0,266. 1840 a dividir por 700 dá 2,629. 4460 a dividir por 700 dá 6,371. Aqui também a dividir por 700 dá 4,694 e na última dá 5,397. E agora só olhando aqui, enganei-me claramente, não é? Aqui é 1,837. Agora sim, pegamos só nas partes inteiras. O
que é o 0, 1, 2, 6, 4, 5. E finalmente dá 18. Este meu último número pareceu um 6, mas não, é um 5. Ok, e finalmente conseguimos os 18 lugares que pretendíamos. Ok, vamos avançar para outro método. O método de Adams também baseia-se no divisor padrão, cota padrão, só que vemos a cota superior. Se houver lugares, se sobrarem lugares, ou se houver em excesso, vamos também procurar um divisor modificado, de forma a depois conseguirmos o valor correto. Então significa que isto começa da mesma maneira, cálculo do divisor padrão, cálculo das cotas padrão. Depois esta parte vamos fazer novamente, porque agora vamos calcular a cota superior e não a cota inferior. Portanto, então significa que eu aqui vou já preencher com os resultados, que era 0,622, 1,526, 2,183, 5,291, 3,898 e 4,482. Agora, como é a cota superior, isto significa que a cada um destes resultados, que era a cota inferior, que era 0, 1, 2, 5, 3, 4, nós adicionamos 1. Então, isto vai arredondar para cima cada um destes resultados. Então, significa que seria 1, 2, 3, 6, 4 e 5, porque é arredondamento por excesso. Então vamos fazer a conta e vamos ver se já temos os 18 lugares e não temos, deu 21. Então agora vamos ter que arranjar mais uma vez, um divisor modificado, e esse divisor modificado, neste caso, portanto, o nosso divisor padrão era 843, e agora o nosso divisor modificado tem que estar acima para nós conseguirmos reduzir. Então, vamos ter que procurar outra vez um valor acima. Portanto, eu vou testar primeiro com 950. E vamos fazer da mesma maneira. Portanto, vamos pôr aqui os resultados que estão lá em cima. 460, 3.286, 3.778. E vamos dividir por 950. Ok, então isto vai dar 524 a dividir por 950 dá aproximadamente 0,552. 1286 a dividir por 950 dá aproximadamente 1,354. 1840 a dividir por 950 dá aproximadamente 1,937. 4460 a dividir por 950 dá aproximadamente 4,695. 3286 a dividir por 950 dá aproximadamente 3,459 e no último dá aproximadamente 3,977. E agora vamos fazer a mesma coisa, vamos olhar aqui para a parte inteira e a todos estes valores vamos somar 1. Portanto, então fica 1, 2, 2, 5, 4, 4. Ok, vamos somar tudo e vamos já ver se dá 18 e deu direitinho. Ok, portanto, então este divisor modificado foi suficiente para baixarmos o nosso valor para 18. Penúltimo método, método do Webster, também tem em consideração divisor padrão, a cota padrão e atribui a cada lista um número de lugares igual à sua cota arredondada às unidades. E depois, se houver em defeito ou excesso, também temos que usar um divisor modificado. Começamos da mesma maneira, determinação do divisor padrão, determinação das cotas padrão, mas depois aqui vamos então pegar nos resultados. Vou voltar a copiar aqui, que era 0,622. Aqui voltamos outra vez ao nosso divisor de 843 para fazer os resultados. 5,291, 3,898 e 4,482.
2, esta parte não interessa, só que agora é uma cota arredondada. O que isso significa? Por exemplo, aqui é 0,6, então arredonda para 1, porque a seguir ao 0 vem um 6 que é maior do que 1. Aqui é 1,5, então arredonda para 2, porque a seguir ao 1 vem o 5. 2,1 fica 2, porque a seguir ao 2 vem o número abaixo de 5. 5,2, então fica 5, porque a seguir ao 5 vem o número abaixo de 2, ou seja, fazemos o arredondamento habitual, que é, se o número que vem a seguir às unidades, ou seja, na casa das décimas, for maior ou igual a 5, vocês arredondam por excesso. Se for menor do que 5, arredonda por defeito. Então, significa que agora, que já fizemos ali os arredondamentos, vamos somar tudo e vai dar 18. Ok, bateu logo certo. Se não tivesse dado, vocês utilizam exatamente a mesma coisa, ou seja, vamos imaginar que tinha dado 16, arranjávamos um divisor padrão para subir, ou seja, então tínhamos que ser um valor abaixo. Se fosse desse acima, então significa que nós, para diminuirmos, temos que dar um valor acima do resultado para que consigamos reduzir o valor. E vamos terminar com o método de Hill-Huntington, que o primeiro e o segundo passo é o mesmo, mas depois no terceiro passo utilizamos a regra HH, ou seja, se a cota é um número inteiro, atribui-se à lista essa cota, caso contrário, calcula-se o valor do M. O valor do M resulta ali de um produto que vai ser feito da raiz quadrada, na verdade, do produto, entre a cota superior do produto da cota superior com a cota inferior, podendo depois ser necessário, se faltarem lugares a atribuir, de escolher um divisor modificado. Portanto, este é o mesmo, determinação do divisor padrão, cota padrão, terceiro e quarto passo.